E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a repercussão, né, da vitória do Flamengo sobre o Atlético 2-0, né? O Flamengo não fez um bom jogo, mas venceu, né, a partida. Crédito CSPN, o link vai estar na descrição. E se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos pro vídeo. Futebol é importante, antes de qualquer coisa, elogiar a atuação do Atlético Paranaense, elogiar o que o Furacão conseguiu fazer numa partida contra um time como o do Flamengo, né, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, porque foi um Atlético Paranaense que finalizou 29 vezes a gol, mas pecou demais, pecou ali, né, na última bola, às vezes no último passe no começo do jogo, depois passou a pecar na finalização, mas de qualquer maneira não é fácil você conseguir produzir tanto como produziu o Atlético Paranaense contra o Flamengo, finalizar 29 vezes e até sofrer pouco, né? Porque eu acho que a gente fala muito, em geral, assim, quando um time começa a perder gols contra o Flamengo, ele fica desesperado. Porque você sabe que, assim, na hora H, o adversário, na primeira ou na segunda oportunidade que tiver, ele vai acabar te matando pela qualidade dos jogadores, né? Pelo que os jogadores do Flamengo são capazes de fazer. E no fim, né, no jogo de hoje especificamente, acho que o Flamengo nem produziu tanto. O gol acaba saindo dessa maneira que a gente está vendo aí, né? Uma infelicidade completa do Eric. E aí acho que as coisas ficaram muito difíceis para o Furacão, que de qualquer maneira voltou jogando bem, voltou pressionando, né? Criando as suas chances, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Acho que o Flamengo hoje ficou abaixo do que a gente tem visto até, porque a gente pode falar que o Flamengo está longe do seu potencial máximo, certamente está. Claro que o Flamengo tem muito a evoluir, também tem jogadores chegando agora, então é um Flamengo que tem muito a crescer. Mas hoje eu acho que na média a atuação do Flamengo foi abaixo da que costuma ser, inclusive, mesmo estando o time ainda longe do seu potencial máximo, evidentemente. Mas é um Flamengo que avança e avança, para mim, como favorito para a semifinal contra o Grêmio, por mais que o Grêmio esteja fazendo uma belíssima campanha na temporada também. Grêmio classificado nos pênaltis, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Pedro Ivo Almeida, até o destaque do encontro de rubro-negros na Arena da Baixada. Do encontro de rubro-negros especificamente, dando um beijo para você, Jean, Calçade, Vitor, o fã de esporte. O Jean já resumiu bem o que acontece quando você não mata. Tem oportunidade, em tese tem um primeiro tempo melhor e não mata. Agora, é um confronto. O encontro de rubro-negros é um confronto de mata-mata que tem ida e volta. E se você parar para pensar que um time, nesse contexto de futebol brasileiro hoje, fez um 4-1 no Atlético Paranaense, depois de um primeiro tempo muito complicado lá no Maracanã, que o Flamengo teve que jogar no segundo tempo lá, o que teve que suportar, porque não fez um bom primeiro tempo, e até que aproveitou depois no Atlético, e aí o que o Jean falou, você já fica meio que no desespero de saber que não está fazendo, que pode te matar lá atrás. O Flamengo conseguir fazer esse segundo gol, construir uma boa vantagem, é ótimo para um Flamengo que quando sai sorteio, a época, aquela coisa do Atlético Paranaense é copeira, cascudo, briga, então havia uma certa desconfiança. Por esse lado, é muito interessante para o Flamengo. Agora, se a gente for debater como foi neutralizado em algum momento, até com certa facilidade, a partir dos 20 minutos ali do primeiro tempo, alguns erros, é outro debate, mas acho que vai ficar muito... Você falou ali, você brincou, né? Você brincou sobre, vamos tentar falar de futebol, mas eu queria só me alongar um pouquinho, porque é muito delicado. A gente vai falar de linha traçada, que é inconclusiva, quem acha que traçou certo, quem acha que traçou errado, a câmera não está no melhor ponto, não se investe nisso, não tem uma preocupação de tornar a ferramenta mais clara. A gente vai falar de indefinição, de que ter que colocar o jogo, o Grêmio e Bahia, ter que fazer o jogo, não adiar, por questões de calendário, é sempre mais importante do que poderia ter acontecido algo pior por forças da natureza. A gente vai falar de Conmebol, de Botafogo. O lugar que o Botafogo jogou é uma piada de mau gosto, sabe? Então, assim, a gente tenta falar de futebol, mas tem sempre um debate que vai puxando, e nem sempre do nosso lado de querer ou polemizar ou tratar algo que seja mais relevante que o jogo, que eu acho que não é. Mas a gente tenta imitar tanta coisa, né? Mas aí é a Conmebol, que por forças financeiras quer ter um playoff, quer ter 2 datas a mais. Então, força esse tipo de jogo que acaba acontecendo. É a CBF que não abre mão de jeito nenhum, não pode, é inegociável adiar, pensar, mexer no meu calendário, porque é sempre mais importante não mexer no calendário, não pensa na qualidade do que é vendido, inclusive para fora. E aí agora a gente vai ficar, infelizmente, também desse debate da linha, tracejada, a câmera que não está no ângulo certo, sabe, o frame que não é o ideal, o pacote que não é o melhor para o futebol brasileiro, um outro ângulo que poderia mostrar uma outra coisa. Então, assim, trata-se muito mal o jogo. A gente até quer falar de jogo, mas trata-se muito mal o jogo, não só aqui,
mas como num contexto sul-americano também. Então não tem como fugir também. A gente debate o jogo, mas precisa pensar onde ele acontece, em que circunstância ele acontece. O esforço que fazem para a coisa ficar ruim também é grande. Com certeza, teremos espaço para tudo isso e temos espaço também para reivindicações dos clubes, a modelo do que aconteceu antes no Palmeiras, que havia dito que não falaria depois do jogo contra o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo que se posiciona dessa maneira em protesto à arbitragem. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevista após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Abrir o bico funciona, Paulo Calçade. Só faltou escrever ali a verdade. E por causa disso vamos punir nossa torcida. Porque o linha de passe não vai sair do ar, porque o São Paulo não vai falar. Nós vamos continuar a linha de passe aqui, com a baita audiência que ele tem sempre. Então o Flamengo... Só que vamos ter que falar mais. O Flamengo pune a torcida dele. Jesus. Gente, como o Palmeiras pune a torcida pune a torcida dele, o Flamengo pune a sua torcida. O Flamengo tem uma torcida pequena, né? 50 milhões, 40 milhões de brasileiros. O Flamengo resolveu punir a torcida. O Palmeiras também. O amadorismo deste 2023, nós estamos caminhando para um amadorismo no futebol. Por exemplo, gramados dos anos 80. Tabela dos anos 80. Cartolas de 1900. Os caras eram melhores lá. Os caras que fundaram os clubes eram bem melhores, eram senhores tal. Então, gente, nós estamos indo para um amadorismo que a gente fala aqui em todos os programas, que é absurdo. Alguém no Flamengo não conseguiu, no auge da sua emoção, daquela pilha, pensar que eles estão punindo o torcedor deles. Porque o torcedor hoje está feliz. Ele quer ouvir o Sampaoli, ele quer ouvir o Arrascaeta, ele quer ouvir o Gabigol, que marcou 2 gols. Compra Calçado. Não, o torcedor compra a máxima da diretoria de que é um protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior. Né? Então, eu lamento profundamente, né, que o Flamengo acabe punindo sua torcida, protesto. Eu não fico imaginando protestar e quem é o atingido? Pergunta é, quem está sendo atingido por essa decisão? A CBF? O árbitro do jogo saiu pé da vida porque o Flamengo não vai dar entrevista? Não sei. Mas deixa para lá. É que eu estou vendo assim, a gente caminhar para um amadorismo, né, absurdo de vários clubes brasileiros. Isso está presente em vários clubes. Né? Então me preocupa um pouco, porque eu não sei onde vai dar. Sabe por quê? O Atlético acabou de vender Vitor Roque por uma fortuna de um preço de mercado internacional verdadeiro, para valer. O Flamengo contrata jogador e vende jogador por preços incríveis de mercado internacional de quem tem força. Aí vem para um jogo e toma uma atitude que é ridícula, né? Mas vamos falar do jogo. É que isso não entra, né, cara? A gente precisa andar para frente, evoluir. A gente está voltando para os anos 80. Mas tudo bem. Vitor Birner, você que é um homem livre, que ninguém manda em você, não vai ter jeito hoje, porque a imagem se sobrepôs a nós, Vitor Birner. O seu boa noite já vai ser em cima disso. Daqui a pouco a gente pode falar de jogo, mas o factual se sobrepõe à nossa vontade e enche a tela do linha de passe com um gol anulado de Gabigol e o protesto da diretoria do Flamengo. Birner, boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você. Desculpe, boa noite ao Pedro. Boa noite. Jean, professor Calçado e aos fãs e as fãs do esporte. Você quer que eu comece pelo lance de cara, é isso? Por favor, é o que está na tela. É difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio fica essa decisão de campo em primeiro lugar, mas eu sou incapaz de dizer se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal ou se não foi, não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi,
eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético, muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. Eu respeito quando não quer dar entrevista, mas esse cara é uma decisão da diretoria que está fazendo um protesto, e quando você protesta por algo para que algo seja modificado. Mas eu confesso que eu não entendi exatamente. Eu também não entendi o que a direção do Flamengo pretende protestar. A gente acha que a arbitragem é ruim, então a gente vai ficar em silêncio. Me incomoda um pouco porque a gente está ainda numa semana em que o futebol deveria estar de luto por causa da morte de uma torcedora de clube. A impressão que eu tenho é que isso fomenta os nervos, os ânimos dos torcedores, assim. Assim como a torcida. Num lance que eu estou falando aqui que é dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está, e que o Flamengo não está na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo. O Flamengo com algumas dificuldades, a marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco, e o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança. Parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o córner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o São Paulo quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo, vejo notícias muito boas na atuação do Atlético, a não ser na questão técnica, principalmente na finalização. E a arbitragem brasileira, mais câmeras, uma linha do VAR, um equipamento do VAR de melhor qualidade. Um é o lado humano do VAR, quem opera. A gente tem tido problemas no Brasil. O outro é a tecnologia do VAR. Estou falando especificamente da ferramenta. Também é complicado. Da quantidade de câmeras. A outra quantidade de câmeras. Então, um jogo, uma final de campeonato tem 40 câmeras, é um tipo de VAR, muito mais qualidade, mais imagens. Um jogo que você transmite pode ter 24, outro pode ter 12. Você vai mudando a qualidade do VAR com a quantidade de câmeras. Sim. Você deixa de ofertar ao VAR. E essa é uma outra questão. Né? O VAR deveria funcionar com as imagens de quem transmite. Pode ser nossa, de Sport TV, da Globo, não importa. Eu digo, o VAR não deveria funcionar com imagens próprias. Aí é uma outra questão muito mais difícil, porque você vai instalar em todos os estádios e tal. Esse estádio é um dos mais modernos do Brasil. Estádio, uma qualidade altíssima. Mas as imagens estão presas à transmissão. Você não, o que a gente está vendo aqui, o VAR vai ver lá. E capturado. O lance de impedimento, então fica muito difícil dizer se a linha está traçada certa, onde ela está traçada. A sua impressão na primeira jogada foi de quê? Primeira foi de gol. Eu olhei e falei, nossa, vai dar o gol. Revendo, depois, você ficou na dúvida, é isso? Aí fica para cá, para lá, porque... Né, onde a linha... O VAR não era para dar clareza? Não, mas... Então, mas... Eu não sou contra VAR, eu digo neste caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer demonizar o VAR agora, numa situação específica. Não, acho que a gente já passou desse ponto, de questionar o VAR. O VAR chegou para ficar e que ele seja melhorado. O VAR é muito questionado. Só pera lá. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo, tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do lance, né? Momento. Diferente do Sim, jogo de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sob o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, a gente não vai resolver, porque outra impressão com a qual eu fiquei é que na hora que o VAR traça as linhas, isso já é uma melhora, porque a gente tem pelo menos a imagem das linhas sendo traçadas. Na hora que o VAR traça a linha, ele traça essa linha no braço do Gabigol e não no ombro onde deveria ser. O que é, em tese, prejudicial ao Flamengo também. Exato. Porque coloca a linha do Gabigol mais para frente. Ainda assim, e tem um tweet do nosso companheiro Vitor Canedo que coloca ali, porque como a linha foi traçada, ele congelou no momento em que a linha estava de fato no ombro e não no braço. E ainda assim, aquela linha milimétrica
fica à frente da linha do jogador do Atlético. Portanto, seria impedido mesmo naquela linha. Não adianta pegar imagens de duas câmeras completamente fora do eixo para argumentar que ele estava impedido. Fora do eixo é ridículo colocar essa imagem. Para argumentar que ele estava impedido ou que ele estava em condição legal. A questão é, como que se resolve isso? Porque não vai ser com essa linha milimétrica que a gente vai resolver alguma coisa. É muito fácil resolver. E a Premier League resolveu. Privilegiando o gol. Engrossa a linha. Exatamente. Para privilegiar. Se elas se tocarem. Engrossa a linha. Encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado. Porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de resolver. Dessa linha milimétrica. Mas tem jeito de resolver. A Premier League resolveu essa questão. Diminui muito a quantidade de polêmicas. Claro. É claro. Porque é o seguinte, quando mas elas... assim, a gente não quer resolver... Se elas não se A gente tocam... não quer solução. A gente quer dizer que foi beneficiado ou que foi prejudicado. Isso é um dia para um dia para outro e vai continuar para sempre. Porque é o seguinte, se as linhas mais grossas não se tocam, é porque claramente acabou a conversa. O gol não é válido. Se elas tocam, é porque estamos falando de milímetros que, na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Fica uma conversa de maluco. Da maneira que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Então, todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha, essa é a grande que questão. É a exposição humana deste erro. Perfeito, porque Dani. na minha percepção a linha é traçada no braço então, e não no ombro. Essa foi a minha percepção também, mas ainda que tenha sido assim, a gente não pode dizer que se a linha tivesse sido traçada corretamente, porque a minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar. De qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão de quem está traçando essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol antes do VAR. Esse conceito, se você tem uma linha dessa grossura, milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal, é isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. Só que aí não dá para dizer que foi um lance claro de gol e nem um lance claro de impedimento. Então, se o Flamengo está abraçado nisso, ele tá assim, levando adiante uma guerra que ele vai travar diretamente com o Palmeiras. Flamengo prejudicado. Assim, o lance não mostra claramente que foi gol nem que não foi. Sim. A gente vai cair no papo do Jean. Onde é gol e onde não é? Você põe aqui a mão na sua axila, para cima da axila, gol. Para baixo da axila, braço. Isso é a regra. Tá? Então, daqui você pode marcar gol com o ombro. Abaixo da axila é braço. Não é. Aí é fácil, todo mundo tem axila. Né? Então dá para cada um em casa tentar saber se o seu... Mas do jeito que tá a linha, tem uma que é mais gordinha, outra que é menos, vai complicar. Vai tomar magrinho, outra também. É uma pena a gente ter que, por exemplo, abrir o programa falando tanto sobre isso, porque... Para mim, uma senhora classificação. Foram jogos muito duros. Também acho. Os dois jogos. O Atlético vendeu muito caro os resultados. O Atlético hoje, dentro da área do Flamengo, finalizou 18 vezes.
A bola aérea do Flamengo ali com alguns problemas. O Flamengo, quando pega a bola e quando conseguia fazer a transição, e estava com dificuldade para fazer a transição hoje para o campo de frente, porque o Atlético marcou muito bem e o Flamengo não está ainda preparado como o São Paulo gosta. Os times dele sempre fazem isso muito bem feito. O Flamengo no ataque é dramática a situação para o time adversário. O Arrascaeta pega na bola, ele acha soluções para jogadas que raramente a gente vê em outros jogos de outras equipes da América do Sul inteira, sabe? Então, é uma pena que a gente tenha que falar de arbitragem, a gente tem que discutir esse lance numa questão sem solução, quando a gente tem ali um senhor jogo de futebol para falar. Um senhor mata-mata, porque o futebol brasileiro, a gente estava discutindo outro dia isso com o Calçade, hoje ele é melhor do que ele era 3, 4 anos aqui dentro. Os jogos são mais rápidos, taticamente os jogos são melhores, a chegada de técnicos estrangeiros está ajudando o jogo a ser desenvolvido. O Mano Menezes falou isso pra gente outro dia no Sport Center. Ele disse, os estrangeiros estão melhorando. Eu achei incrível um treinador, porque eu vi isso no treinador brasileiro, você ouve ao contrário, né? Não precisamos, no Brasil... Não, ele falou claramente. Eu achei bacana você vai ver poucos jogos desse nível na Libertadores, talvez. Falando da disputa, assim, do nível, sabe, competitivo. Você está falando da última final. A última final. Os jogos foram melhores que o jogo da final. Não, sim, Ambos os jogos foram melhores que o jogo da final. Estamos falando da última Fazer a comparação, final. jogo de futebol. Com toda certeza. Né? Quando a gente fala para quem quer assistir um jogo de futebol, olha, o cara tá torcendo e quer que o time dele ganhe. Jogando mal quer que ganhe, mas é melhor, ainda mais o flamenguista, que é o torcedor mais exigente que tem. Quando a gente fala de estética de jogo que flui com a bola ofensiva, o torcedor mais exigente que tem no Brasil, há algum tempo é o torcedor flamenguista. Então, foram jogos muito bons. Você não vê, por exemplo, eu gosto de futebol argentino, você não vê jogos desse nível no Campeonato Argentino. Você não tem duas equipes que sejam capazes de competir nesse nível. Você pode ter um jogo aberto, que tem espaço, aí criam muita chance de gol aqui, acolá. A gente teve antes, por exemplo, o jogo do Grêmio e Bahia. Chegou uma hora ali que tinha chance de tudo quanto é lado. Mas o jogo não foi bem jogado como foi o jogo do Grêmio. O Atlético e o Flamengo, ambos, o classificado e o eliminado, lógico que é um confronto difícil, porque entre eles fizeram o jogo melhor do que o Grêmio fez contra o Bahia e que o Bahia fez contra o Grêmio. Então foi um belo jogo. E a gente está discutindo aqui um lance dificílimo, simplesmente porque a nossa tecnologia de arbitragem no estádio moderno é insuficiente para a gente ter uma conclusão fácil. Bom, indo para o jogo, você acha que tem algo, o Flamengo, no caso do Flamengo, tem algo para o São Paulo pensar, porque ele conseguiu melhorar no segundo tempo. Tanto que o gol impedido mostra isso. Ou não. Eu digo, impedimento ou não, o gol, tá? Que é o seguinte, o que aconteceu no primeiro tempo? O anulado, que é um fato. Você tem Thiago e Hugo, 2. Aí você tem Everton Só Ribeiro, uma observação, Arrascaeta. desculpa, Calça, mas só pra gente ratificar aqui a informação, o Thiago Maia entra de última hora porque o Pulgar sente adutor ou abdutor, vou checar aqui, sente a coxa no aquecimento. Que era até, e vinha sendo titular. Então você tem Thiago e o Hugo, aí tem Everton, da direita para a esquerda, Everton, Arrascaeta e Gerson. Né? E o Flamengo veio, e o Gabigol à frente. O Flamengo vem e naturalmente é muito forte do lado esquerdo, tem o Ayrton Lucas, tem o Arrascaeta, que fazia um movimento até para a lateral, mas o Ayrton Lucas se aprofundou pouco, primeiro ponto. O Gerson também nesse setor. Em alguns momentos, até o Everton Ribeiro, se olhava, estavam os 3 meias do Flamengo do lado esquerdo. Que é muito uma coisa do São Paulo. E depois veio até o Davi Luiz. A zaga subia e o Davi Luiz chegava naquele setor. O que faltava? Profundidade. Não existia toda essa engenharia do lado esquerdo, não produzia para o Gabigol, porque não havia o Gabigol na área e nenhum jogo para deixar o Gabigol de frente a frente com o goleiro. Não é Gabigol de costas, né? Gabigol não joga girando, joga aquela bola que sai. Poxa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, é para produzir. E aí tem 2 problemas. Um é do trio, que se desloca para o lado, o outro é do Gabigol, que precisa, é um gatilho. O teu centroavante, o gatilho é o movimento centroavante, a bola sai do meia. E caras que têm muita habilidade. Se for o primeiro tempo, aí vem o gol. Segundo. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Coloque nos comentários o que você achou da partida, tá certo? E vocês concordam com essa questão do Flamengo, né? De censurar a entrevista do Jorge Sampaoli? Coloque nos comentários, tá certo? Não esqueça de deixar o like. E Crédito SPN, o link vai estar na descrição. Valeu.